O que é o operador divergente? Qual a sua função? Como definimos a divergência de um vetor? Qual a informação que o divergente nos fornece? Essas e outras perguntas responderemos na parte 3 da série O Divergente e o Teorema da Divergência, uma introdução. Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo a mais este vídeo da série sobre Divergente e Teorema da Divergência. Estamos interessados nas aplicações práticas e a compreensão física do divergente e aplicações no eletromagnetismo. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo: o operador divergente, uma breve revisão, veremos alguns exercícios resolvidos e comentados, finalizaremos com considerações sobre os assuntos aqui apresentados. Vamos começar com o primeiro item, operador divergente, uma breve revisão. Definição do divergente do vetor D em uma superfície fechada S, caracterizada por um volume diferencial ΔV. Temos que o divergente de D é igual ao limite quando ΔV tende para zero da relação entre a integral de superfície fechada de DdS dividido por ΔV. Vejamos cada um desses símbolos, o que representa. Este é o símbolo do operador nabla, um triângulo invertido. O nabla com flecha indica um operador vetorial. O operador nabla apenas não é um vetor. Temos agora que este é o símbolo de um operador diferencial vetorial, fundamental no cálculo vetorial, composto por derivadas parciais nas direções espaciais. O nabla com flecha indica um operador vetorial. Isto representa um produto escalar de dois vetores. O resultado é um escalar, um número. O nabla com flecha e o ponto representam o divergente, um operador cujo resultado é um escalar. Isto é o operador divergente, que opera sobre um vetor ou um campo vetorial. O nabla com flecha e o ponto representam o divergente, um operador cujo resultado sobre um vetor é um escalar. Isto é um vetor, tem módulo, direção e sentido. Este vetor D está sendo operado pelo operador divergente, representado pelo nabla com flecha. O resultado desta operação é um escalar, o divergente do vetor D. Estamos calculando o divergente de D. Definição do divergente do vetor D em uma superfície fechada S, caracterizada por um volume diferencial ΔV. Temos a equação já apresentada. Vejamos agora o lado direito da equação. O que significa? Qual é o significado físico? O que significa cada um desses termos? Onde é aplicado? Esse é o limite do volume limitado pela superfície fechada S, tendendo a zero. Isto é uma integral de superfície fechada. Isto é um vetor densidade sobre área. Isto é um vetor elemento diferencial de área. Isto é um elemento diferencial de volume. E isto é um produto escalar de dois vetores. Este é o fluxo do vetor D na superfície fechada definida por S. Divergente e fluxo em superfície fechada estão interligados. Como é que se define o divergente em coordenadas cartesianas? Como mostrado na figura. d-ROM dx, d-ROM de x, basicamente, é a derivada parcial ou a taxa de variação da componente de x do vetor D com a direção x, ou seja, a taxa de variação da componente com a distância. Responde a seguinte pergunta: como a componente em x do vetor D varia com a distância na direção do eixo x? Como se calcula o fluxo de um vetor A em uma área aberta, S? Vejamos, fluxo do vetor A na área S. Observe que a integral dupla agora de superfície é aberta, em S. ds é o elemento diferencial de área de ds, o vetor, elemento diferencial, na direção do vetor. Lembra do vento e da vela do barco? Para onde aponta o vento? Vamos pensar, o que significa divergente de B igual a zero, onde B é o vetor campo magnético, ou indução magnética, expresso em Tesla. Já foi em Weber por metro quadrado. Vejamos. Primeiro, não existe uma fonte pontual de campo magnético. O divergente indica a fonte. Se é igual a zero, não existe a fonte. 2. Não existe um ímã com apenas um polo, seja ele norte ou sul. Se você for dividindo um ímã, dividindo, chega uma hora que ele deixa de ser um ímã. As linhas de campo magnético são fechadas, mesmo por dentro do material. Toda e qualquer linha de campo magnético é fechada. Sim, lembrou bem, campo magnético não realiza trabalho. Para pensar, 2, o que significa divergente de D igual a ρV, onde D é o vetor densidade de fluxo elétrico expresso em Coulomb por metro quadrado e ρV é a densidade volumétrica de cargas elétricas,
expresso em coulomb por metro cúbico. O divergente de D, portanto, é expresso em coulomb por metro cúbico. Vejamos. Primeiro, existe a carga pontual elétrica. Está ali do lado direito da equação, uma distribuição volumétrica de cargas. 2. A fonte de todo e qualquer campo elétrico é uma carga elétrica pontual ou uma distribuição de cargas elétricas pontuais. Linear, superficial, volumétrica, não importa. As linhas de campo elétrico vão das cargas positivas para as cargas negativas, sentido convencional. Vejamos agora alguns exercícios resolvidos e comentados. Primeiro exercício. Vamos determinar a divergência do vetor B. Observe a componente em AX, em AY e em AZ. O vetor B está expresso em coordenadas cartesianas. AX, AY, AZ é o vetor unitário, respectivamente, nas direções X, Y e Z. Solução. Pela própria definição da divergência em coordenadas cartesianas, temos que o divergente de B é d-ROM de BX, d-ROM de X, d-ROM de BY, d-ROM de Y, d-ROM de BZ, d-ROM de Z. Onde BX é a componente no eixo X do vetor B, BY é a componente no eixo Y do vetor B e BZ é a componente no eixo Z do vetor B. Vejamos, para o vetor, derivada parcial em relação a x de bx é d-ROM de 3x2, que é a componente de B na direção a x, sobre d-ROM de x. Vimos no vídeo anterior, 2 vezes 3, 6x, 6x. A taxa de variação em x depende apenas de x. Já quando fazemos a derivada parcial em relação a y, obtemos menos 1. A taxa de variação y é uma constante negativa. Quando fazemos agora a operação para z, encontramos 1. A taxa de variação em z é uma constante positiva. Vamos juntar os nossos resultados em relação a x, y, z. Então, o divergente de A é a soma dessas três parcelas. 6x menos 1 mais 1, 6x. Dizemos então que para esse vetor, divergente de B igual a 6x. O divergente do vetor B igual a 6x ou a divergência de B é 6x. Próximo exercício, vamos determinar a divergência do vetor B nos seguintes pontos: P1, 0, 1, 1, P2, 1, 1, 1, P3, menos 1, 1 e 1. Aí está o vetor que nós vimos anteriormente. Nós já sabemos que do exercício anterior que o divergente do vetor B é dado por divergente de B igual a 6x. Vamos agora substituir no P1, coordenada de P1, 0, 1, 0, 6 vezes 0, 0, então divergente de B nessa coordenada é igual a 0, não a carga. No ponto P2, 1, 1, 1, x igual a 1, divergente de B, 6 vezes 1, 6, positivo, temos uma fonte. C, no ponto P3, menos 1, 1, 6 vezes menos 1, menos 6, negativo, tem sumidouro. Fluxo de um vetor D em uma superfície S. Observe que agora a superfície é aberta. É como se fosse o vento batendo na vela. Temos para onde que a vela está apontada em relação ao vetor, a direção do vento, que é o D no caso. ds é a superfície, D é a densidade de fluxo elétrico. Nós vamos ver isso com mais à frente, com mais calma. Esse ds é o vetor elemento diferencial de área da superfície S. Aí temos uma pequena bibliografia sobre eletromagnetismo. Temos livros com exercícios resolvidos, temos livros com a teoria mais apresentada facilmente e outros mais aprofundados. Veremos agora algumas considerações sobre os assuntos que nós apresentamos. Primeiro, neste vídeo, nós aplicamos nosso conhecimento de derivadas parciais para determinar o divergente de um vetor ou campo vetorial, inclusive em um ponto específico. O divergente nos informa se há ou não cargas na região. Se a carga é positiva, nesse caso é uma fonte, ou se é negativa, nesse caso um sumidouro, divergente. Também vimos a interpretação física do divergente da densidade de fluxo elétrico D, esse parâmetro meio esquecido, e do campo magnético B. Veja que nos livros de eletromagnetismo, o parâmetro D ele é usado para mostrar a lei de Gauss, e depois nós vamos ver só em campos variantes do tempo, quando nós trabalhamos com d-ROM de D, d-ROM de T, que é o termo da equação de Maxwell da propagação de onda eletromagnética. Ou então, quando nós trabalhamos com o teorema da divergência. Sim, eu chamei B de campo magnético. Acostume-se com isso. Até agora, nós calculamos o fluxo em superfícies abertas. O próximo passo é calcularmos em superfícies fechadas. Já já nós vamos fazer isso. Bem-vindo ao Divergente. E o que nós vamos ver no próximo vídeo? Sim, mais fluxo, mais divergente, ainda mais exercícios resolvidos e comentados. Vamos trabalhar agora com superfícies fechadas, volumes. Vamos calcular fluxo pelas superfícies. E só estamos começando. Então, até lá, nos vemos no próximo vídeo.
Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.